Olá, internautas do J+, hoje a coluna é em vídeo novamente, lembrando que tanto eu quanto o entrevistado estamos sem máscara, porque estamos mantendo o distanciamento social. Assim que a gente terminar a entrevista, obviamente que a gente recoloca a máscara. Hoje o meu convidado é o Coronel Armando, que é deputado federal e aceitou nosso convite para ter essa conversa. Obrigado, Coronel, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Ednei, a oportunidade de estar aqui no J+, e a gente conhecer também um pouquinho mais da região aqui da nossa cidade. De Canoinhas, né? Eu queria começar perguntando justamente isso, o objetivo dessa sua visita à cidade de Canoinhas. Eu sei que o senhor está fazendo roteiro, na verdade, né? São várias cidades aqui da região. Na verdade, nós estamos no recesso parlamentar lá em Brasília, começou após a aprovação da LDO, e a gente vem ao estado, e é uma oportunidade que nós temos de visitar outras regiões do estado, onde a gente não vai com muita frequência. Eu comecei indo para São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Ponte Serrada, Concórdia, Joaçaba. Depois eu retornei a Florianópolis com uma reunião na Fiesc, e essa semana a gente teve um evento na Marinha em Itajaí, ali onde está sendo construída as fragatas. Eu sou um apoiador da Marinha, sou vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e por ser oriundo das Forças Armadas, eu acompanho esses projetos militares. Ali vão ser construídas fragatas e outros navios para a nossa Marinha de Guerra. E, terminado isso, a gente veio fazer uma atividade aqui em Canoinhas e na região. A gente priorizou 2 dias aqui em Canoinhas, fazia tempo que não vinha, dada a gente queria estar mais inteirado da situação da cidade. Amanhã nós vamos passar em algumas cidades um pouco menores, Jovieira e outras aqui, e vamos para Mafra. Aí eu encerro no sábado em Mafra esse período e retorno segunda-feira para Brasília para as atividades. A gente teve a oportunidade de vir aqui, então, conversar com autoridades, ver as demandas que existem. E estou sendo acompanhado do vereador Homer aqui da cidade, que não está agora, mas está me acompanhando aqui, e o Ivan Krause também me recebeu. Bacana. O deputado queria separar essa nossa entrevista em 2 momentos. Primeiro a gente falar um pouquinho de política estadual, depois a gente falar de política nacional, já que o senhor é deputado federal. O senhor tem uma grande ligação, obviamente, com o pessoal da segurança pública, né, por ser da área, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão da reforma da Previdência. Por exemplo, houve uma cisânia, né, entre os policiais civis e os policiais militares por conta disso. Os civis se dizem injustiçados. Como é que o senhor está acompanhando isso? Olha, a reforma da Previdência, ela sempre vai gerar insatisfações. De alguma forma, seja do lado A ou lado B, ela tem insatisfações. A segurança pública é uma atividade importante. Todos os profissionais ali têm uma relevância para a atividade de segurança para a sociedade. Existem características diferentes da atividade do policial militar, da polícia civil, do IGP e de outras áreas. A quem cabe julgar quem está fazendo a reforma, dos deputados estaduais e o governador. Basicamente, ela é estadual. Agora, a atividade de um policial militar, ela é externa. Você não tem opção, ele é ostensiva e está sempre na rua. Já a polícia civil é investigativa, eles estão mais guardados e fazem uma atividade um pouco diferença em termos de exposição, até porque a missão da polícia civil, ela realmente ela não é tão ostensiva, e até para investigar você tem não ser tão aparecer tanto. Então, no conjunto, a polícia militar está mais exposta ao clima, a outras situações. Então, aí cabe julgar se merece ter o mesmo tratamento ou não. Eu não coloco nesse momento, eu prefiro não manifestar sobre isso, sobre essa situação agora. É interessante que parece que essa situação da reforma, ela deflagrou uma situação que a gente já vinha vendo há muito tempo. Há uma certa animosidade entre policiais civis e militares. Talvez em algumas regiões funcione melhor, aqui na nossa parece que há uma animosidade maior. Isso é um problema, né? Olha, a segurança, quanto mais integrada ela for, mais eficiente ela vai ser. Então, assim, quando a gente atua em conjunto, você faz um centro de comando e controle, onde atuam as lideranças da PM, da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a própria Exército, Força Armada, conjunto, e ela, às vezes, num pleito específico, há visões diferentes. Eu acho que quando a Previdência tem uma visão diferente, que acaba tendo um certo afastamento. Mas superado essa situação, eu tenho certeza que eles voltam a trabalhar da forma igual. Eu não vejo também que alguém vai boicotar a outra polícia. A questão da eleição do ano que vem, o
governador Carlos Moisés saiu do PSL, o seu partido, né? Começando por aí, como é que o senhor vê a saída dele? Ele era um corpo estranho no partido? Eu acho que o PSL, meu partido, nós só fomos eleitos por causa do presidente Bolsonaro. Todos nós que fomos do partido, o partido tinha um deputado federal, o Bivar, Luciano Bivar, de Pernambuco, juntou-se, quando o presidente foi para lá, foram mais 7, então ficaram em 8 deputados federais do partido, foram eleitos 6 deles, foram reeleitos às vezes, mas foi uma massa muito grande, ao todo nós fomos 53 eleitos. E aí a gente tem que dizer que fomos eleitos não pelo que nós fizemos, porque nós éramos desconhecidos, mas pelo Bolsonaro. O governador Moisés, ele tinha o número do Bolsonaro, 17. Então, a maioria da população de Santa Catarina votou no 17, sem saber quem era a imagem do Moisés. Do Bolsonaro, todo mundo já tinha identificado. E nesse primeiro momento, o Moisés se descolou do Bolsonaro enquanto o partido ainda não tinha rachado. O Moisés, desde o início, ele foi para o lado do Dória, começou a procurar outros governadores, buscando criar uma imagem separada do Bolsonaro. Isso aí acabou fazendo ele ter uma certa rejeição dentro do próprio grupo que é mais bolsonarista. Mas ele permaneceu no partido até agora, é uma ação política, ele tem que pensar no futuro político dele, e acho que no PSL, eu acho que ele não teria isso, mas também eu estou no PSL porque eu não posso deixar o PSL. Eu sou do lado do presidente Bolsonaro, a maioria dos deputados bolsonaristas não deve permanecer no PSL. Quando o presidente definiu o partido, nós devemos mudar. Então isso não quer dizer que eu estou com o Moisés saindo do partido. O Moisés sai por uma causa, eu saio por outra causa. Então o PSL vai ser um partido que vai reduzir de tamanho, vai perder muitos deputados federais. Aqui em Santa Catarina, eu acho que o Fábio Chochette continua presidente, mas não deve ficar outros deputados ainda do partido. E aí é uma outra situação, a eleição é diferente. Vai estar com um belo de um fundo partidário, hein? Mas veja, vamos ver se o PSL não vai abrir mão do fundo partidário, assim como o PT não vai abrir mão do fundo eleitoral, não partidário, eleitoral, que é muito maior. O PT tem 500 milhões e o PSL também vai ter próximo disso. São recursos que são muito fortes, influem numa campanha, mas a população já tem uma rejeição ao uso do fundo eleitoral. Eu também sou contra, a gente votou LDB e fomos, de certa forma, criticados, porque foi inserido ali um fundo eleitoral que a gente não pôde tirar como destaque. Então fomos apresentados, quem é do governo, eu era vice-líder do governo, acho importante a gente ter aprovado o LDB, precisava aprovar, ali tem recursos para Bolsa Família, salário mínimo, planejamento do combate à pandemia, Casa Verde e Amarela, construção de creches e recursos para todos os ministérios fazerem esse planejamento. E a gente iria separar o fundo eleitoral dali, mas houve uma manobra que aquilo foi aprovado junto. E agora o presidente vai vetar, pelo menos parcialmente vai vetar o fundo eleitoral, que a população não quer, e eu também sou contra esse uso. O senhor é um deputado que apoia o presidente Bolsonaro e certamente vai estar com ele no ano que vem, né? Provavelmente o Bolsonaro vai disputar a reeleição em alguma outra sigla, né, já que ele saiu do PSL. Não sei se o senhor tem essa informação, quem sabe o senhor traz em primeira mão para a gente para onde vai Bolsonaro, o senhor tem um palpite? Olha, o Bolsonaro, ele realmente, eu estou aguardando a definição do partido dele, devo acompanhá-lo. Ele teve convite de diversos partidos, teve convite do PP, ele não aceitou no momento. O nosso objetivo era criar o Aliança, que seria um partido novo, onde a gente poderia trazer bolsonaristas, e até não só gente que era do partido do PSL, mas outros que têm identificação. Infelizmente não houve, em tempo hábil a gente conseguiu criar o Aliança, ele ainda vai ser criado no futuro. Como ele não estará na eleição, nós temos que optar por um partido para acompanhar. O presidente teve convite do PP, do PL, do PSC, do PRTB, do PTB, de Patriota também, e ele está analisando em qual partido vai entrar. É preciso que a gente não tenha problemas na entrada. O Patriota teve uma questão judicial julgada agora, uma briga entre o presidente e o vice, que acabou tirando o direcionamento que seria para o Patriota. Então isso deu uma segurada,
presidente está avaliando o cenário, tem mudanças também lá em Brasília no Ministério, pode ser que ele vá para o próprio PP, porque está trazendo gente do PP para o Ministério. A gente não sabe ainda. Isso com certeza afeta a decisão dele. A gente acha que o presidente tendo um partido, ele estará no segundo turno, em qualquer partido que ele esteja, a tendência será ele estar no segundo turno, e em condições de vencer uma eleição, se ela for sem nenhum tipo de intervenção externa, ou mesmo a gente quer o voto auditável, se você me abordar eu vou falar sobre isso, mas então eu acho que ele está. E isso também afetará aqui Santa Catarina. Hoje lançado o candidato, nós temos o senador Jorginho Melo, que se coloca e é hoje o principal defensor do presidente aqui, mas também tem o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, que saiu bem na pesquisa e que poderá se lançar. Tem o MDB buscando um candidato próprio. Se o presidente fosse para o PP, talvez o senador Espejal ou alguém do PP se lance. Tem o governador Moisés sem partido. Tem o Podemos aí dançando preliminarmente o prefeito de Balneário Camboriú, o Fabrício. Quer dizer, é uma eleição indefinida, mas no momento que o presidente definiu o seu partido, dependendo de qual for, vai mexer nesse tabuleiro do governo estadual. Mas o senhor apostaria que Jorginho Melo é o candidato dele? Nesse momento, sim. E ele vai para o Ministério do Turismo? Eu não posso falar pelo Jorginho. Ele é um político muito experiente, ele tem uma carreira política desde deputado estadual, do meio oeste, de Uaçaba. Ele tem experiência e ele vai avaliar se vale a pena para ele ser ministro do Turismo e deixar um pouco de atuar em Santa Catarina, onde, se ele tem pretensão de governador, ele talvez estando no ministério não tenha a mesma força e a mobilidade que ele teria como senador. Hoje ele é o principal defensor, um dos principais defensores do presidente na CPI, tem uma visibilidade. Como ministro do Turismo, ele vai estar numa função relevante, mas com menos atuação aqui no nosso estado, a menos que ele consiga trazer verbas para cá pelo Ministério do Turismo. Então é uma avaliação que vai ser feita por ele, mas eu vejo que a mobilidade dele no estado talvez seja menor. Tenho entrevistado vários deputados estaduais, federais aqui no J+, Coronel, e tenho feito a mesma pergunta. O bolsonarismo, ele vai ter a mesma força no ano que vem? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que o cenário é um pouco diferente. O nosso cenário em 2018 era muito nítida a rejeição à corrupção que veio dos governos de esquerda, basicamente do PT, que dominou aí por 13 anos a nossa política. Havia uma rejeição, um movimento muito grande. O Bolsonaro representava uma solução naquele momento, nessa situação. O nosso governo é um governo, eu digo como vice-líder que fui, é um governo que vem pensando sempre no desenvolvimento do país. Tem um quadro de ministros muito qualificados. Quando você olhava para o governo Lula, você lembrava do Lula e muito pouco dos ministros. Hoje, no governo Bolsonaro, você vê ministro Tarcísio, vê Paulo Guedes, vê Rogério Marinho, ministros qualificados. Só que a gente enfrentou uma pandemia. E a pandemia, ninguém tinha enfrentado uma pandemia, ela afeta os resultados do governo. A pandemia não só na área da saúde, aqui eu queria dizer que nós lamentamos as mortes, o pessoal acha que o governo não se manifesta. Pelo contrário, injetou recursos para isso, mas ela afetou também a economia por algumas decisões tomadas de forma até prematura, por desconhecimento. Nosso Estado conseguiu superar isso, está gerando emprego, é um dos mais estruturados, mas no Brasil afetou a economia. Nós precisamos estabilizar a economia e sanear também a parte, parar a pandemia, que o mundo inteiro está enfrentando, e com reflexos que devem ter um pouco de reflexo na eleição. Então não será igual a 2018, mas eu vejo que no momento que a gente tiver equilíbrio para analisar como está sendo o governo Bolsonaro, e não pela imprensa, pela grande imprensa do Brasil, que ela está, de certa forma, contra o governo Bolsonaro, porque quebrou paradigmas, tirou os recursos que injetava no Grupo Globo, em várias áreas. O governo realmente está investindo em causas sociais. A Caixa não patrocina mais time de futebol, e está investindo em outros setores, o Banco do Brasil também. Então, com isso, mudou de alguma forma. Isso afetou até verbas da imprensa, da grande imprensa. E a política também, no Brasil, não visa a construção de um país melhor, visa derrubar quem está no governo. A gente tem um governo que vem fazendo muitas coisas, veja o ministro Tarcísio, a gente tem problema em estradas aqui, mas a quantidade de obras que está sendo entregada pelo governo
federal é muito grande. Por quê? Porque ele pegou o que estava em andamento e dá sequência, o que parou, está vendo por que parou, e não inicia coisas novas só para lançar politicamente. Realmente, então, com isso conseguiu fazer entregas do PAC do Lula, que parou, PAC 1 e PAC 2 parou, a maioria das obras estão sendo concluídas. E a gente também não vê casos de corrupção nas estatais, como via nos governos anteriores. São coisas esporádicas que o governo tem interesse em apurar, o governo não é conivente com a corrupção. Eu acredito que a avaliação da população vai ser nesse sentido. Mas vai ser uma eleição diferente, com certeza vai ser diferente. Nesse sentido, o senhor apoia a CPI da Covid? Eu apoio a CPI, mas ela tem um caráter político. Ela deveria investigar também a corrupção que houve aqui no nosso estado. Nós temos 33 milhões que ninguém explica para onde foi. E não se permite chamar governadores. Existe o consórcio Nordeste que entregou 48 milhões ou 49 milhões para um grupo que nunca existia num primeiro contrato. E o pessoal fica batendo só em cima do governo federal na compra de vacinas. E eu conheço assim, a atividade, não estou presente, mas eu sei que qualquer compra você tem que verificar as condições, preço, condições de entrega, e o governo tem que respeitar a Anvisa. Nós temos agências reguladoras e só pode fazer compra depois da Anvisa. Eu acho que sim, tem que se apurar, tem que ver a responsabilidade e tem que se punir. No Brasil, infelizmente, aí eu volto para a Lava Jato. Tudo que foi construído na Lava Jato, no período que ela funcionou, o STF destruiu. Simplesmente ignorou o juiz de primeira instância, ignorou o TRF4, ignorou o STJ e, de repente, mudaram, anularam tudo, tornaram o Lula, pela visão do STF, inocente, e pela visão da população, a população vai dizer, pô, mas então por que houve delação premiada? Por que pessoas devolveram recursos? Do jeito que a coisa está sendo construída, querem criar uma situação para o Lula poder concorrer a presidente se ele achar viável. O senhor falou do voto auditável. Essa é uma polêmica, né, que foi lançada pelo presidente Jair Bolsonaro, dizendo que, chegou até a falar que não haveria eleição se não tivesse voto auditável. Isso seria a impressão, né, do voto e que seria depositado em um local que depois poderia ser verificado. A gente tinha, o senhor obviamente acompanhou várias eleições onde era o voto à mão, né, era impresso e você fazia ali o xizinho, né, onde havia várias fraudes porque eram seres humanos que estavam contando e aí você tinha alguém, certamente havia pessoas que tinham esta ou aquela preferência e isso facilitava a fraude. O senhor vê no voto chamado auditável 100% de transparência ou a gente tem que desconsiderar essa questão que é puramente humana, quer dizer, alguém vai ter que ir lá contar? Bom, deixa eu te falar. Primeiro, assim, como eu vejo, e fiz até um PL sobre pesquisas eleitorais. Agora, depois eu vou falar, mas vamos passar no voto auditável. A eleição de 2014 gerou dúvidas no momento que o Aécio estava na frente, quando foi para a última área, ele de repente só entrou voto a favor do PT. Em 2014 já surgiu dúvida, o PSDB pretendia pedir uma recontagem, uma verificação, mas quando você vai na urna, pegar aquelas heredes que é impressa e contar, não tem como contar de forma voto eletrônico. Tudo que é feito pelo voto eletrônico, a gente vê, houve invasão da NASA, de bancos, de outras áreas tem invasão. Por que a nossa urna eletrônica não pode ser de maneira nenhuma auditada? Mas ele não está conectado à internet, né? Ele mas totalmente... os outros países, a nossa primeira eleição eletrônica foi aqui em Santa Catarina, em 1996. Foi na Universidade da Murel, lá no sul de Santa Catarina. Foi a primeira vez que veio essa eleição. De lá para cá, de 96 para 2021, nós estamos falando de 25 anos. As nossas urnas são da primeira geração, quando o nosso celular era aquele tijolão ainda. Hoje, nosso celular é um microcomputador na mão que tem vários recursos. E outros países já estão em urna de quarta geração e todas elas têm acoplada uma impressora para verificação depois. Não existirá contato com o papel. Você não pode comer o papel. É só que está faltando um voto na urna. Você não tem contato. Você fará o voto normal na urna eletrônica e vai ter uma impressão do documento para você conferir. Você vai confirmar 2 vezes. Aqui
e aqui confirma, aquilo vai cair dentro da urna sem contato com a pessoa. Então ninguém vai poder mexer. Eu entendo, coronel, essa explicação, mas eu tenho dúvidas sobre o seguinte. Por exemplo, ok, encerramos a eleição, o presidente Bolsonaro ganhou, perdeu, enfim, alguém pede a auditoria. Vai ter, com certeza alguém vai pedir. Quem vai contar esses votos? Porque são milhões de votos. Mas aí é o seguinte, eu acho que no momento que você pode ser, depende do local onde você vai pedir. Nós temos no Brasil, vai ter efetivamente 550 mil urnas. É o que a gente usa numa eleição, 550 mil. A recontagem vai depender do local, pode ser numa determinada região ou alguma irregularidade. Não quer dizer que vai ser no país inteiro. E eu coloco para você por que eu defendo o voto auditado. Em 2018, a nossa eleição do presidente, no primeiro turno, Bolsonaro teve 49 milhões de votos. O Haddad, do PT, teve 31 milhões. No segundo turno, a maioria das pessoas, quando transferiu o voto, deveria transferir para o Bolsonaro, porque era uma região, uma área era corrupção, o primeiro bolo. E eu conversei com várias pessoas. Do segundo turno eu votei no Bolsonaro. Você conversa e você vê pouca pessoa dizendo, não, eu votei no PT no segundo turno, eu mudei para o PT. Até porque a esquerda não era o momento dela, é questão de momento, era um momento de mudança. O presidente Bolsonaro passou de 49 milhões de votos para 57,5 milhões de votos, subiu 8 milhões e meio. Ele deveria subir mais. O Haddad, do PT, passou de 31 milhões para 45 milhões. Então, no momento que as pessoas que foram fazer uma opção, 14 milhões optaram pelo PT, segundo o voto eletrônico, e o presidente Bolsonaro, 8 milhões e meio. Qual era a tendência? Moisés é exemplo disso. Estava lá, chegou o segundo turno e ninguém votou no Moisés, ninguém votou. Eram 17 na cabeça. Cego, 17, sem saber. Então, eu digo, eu não tenho como dizer que houve manipulação, mas não consigo entender que naquele momento o Bolsonaro sobe menos, quase que metade do que o Haddad subiu. Eu disse, vamos verificar se alguém não manipulou. Eu trabalhei na área de segurança e sei como o pessoal faz sequestro de gerente de banco para pressionar mudanças. Quem sabe nós não temos nós acompanhamos quem trabalha na programação do voto eletrônico. Nós controlamos a ficha bancária desse cara mensalmente numa área de segurança. Aquele cara pode ter uma pressão e mexer. Eu não tenho como verificar depois isso. Então, eu estou criando uma situação de poder verificar se houve ou não houve fraude. E o que o Bolsonaro quer não é que não tenha eleição, é que possa verificar essa situação. Sim, hoje eu tenho que acreditar, como se fosse um dogma, que a nossa urna é impenetrável. Mas eu fico pensando, coronel, o senhor deu um exemplo aí, vamos dizer assim, algum funcionário de segundo, terceiro escalão do TSE, né? Mas às vezes o presidente Bolsonaro fala dando a entender que o TSE estaria em conluio. Agora vamos pensar nessa hipótese. Se o TSE estivesse em conluio, ou estiver em conluio, o resultado da urna eletrônica vai ser o mesmo do voto impresso, porque quem que vai contar esse voto, senão o próprio TSE? Mas é diferente. No momento que houver, vamos falar da recontagem nos Estados Unidos, no Arizona. Procura apurar a recontagem dos Estados Unidos hoje. O Arizona foi constatado fraude da contagem das eleições do Arizona. Que é voto manual. Voto manual, foi constatado, os Estados Unidos têm uma legislação eleitoral diferente da nossa, mas permitiu-se que o cara votasse depois do prazo ou antes do prazo. Eles têm um período eleitoral que você pode votar antes. Então, hoje foi constatado diversas fraudes nos Estados Unidos, que vai ser discutido ainda, e isso está sendo feito nos recursos em estado por estado. Por que a gente não pode fazer isso? A Alemanha, o ministro do interior da Alemanha, disse, olha, eu prefiro um voto impresso para recontagem. O que a gente tem que ter garantia é que haja fiscalização, porque uma recontagem não é assim, eu estou contando no escuro. Eu vou contar com imprensa e faço questão que a imprensa esteja presente, que haja representação dos partidos, para dar confiabilidade. Se você filmar todo o evento, você vai ter possibilidade de realmente conferir. Do jeito que, assim, talvez a tua colocação foi que a gente não estaria fiscalizando. E tem que haver a máxima fiscalização, não para o Bolsonaro, mas para a sociedade que espera
que a sua eleição não seja fraudada. É nesse sentido que o presidente fala. Não que eu sou amigo do presidente há 45 anos. O presidente fala certas coisas que a gente tem que um pouco não entender. Ele fala demais às vezes? Não. Você tem que entender que nem sempre aquilo que ele está falando tem assim. Ele quer que audite, nosso governo é democrata, apesar de sou de origem militar, eu sou formado em direito, eu vejo os dois lados. Né? Então o presidente, da mesma forma, não tem interesse. É um dos governos que mais respeita a Constituição, mas que a imprensa mais ataca. E o próprio STF não respeita a Constituição. Se a gente fizer uma análise hoje, o STF é uma instituição que não respeita a própria Constituição, que ele jurou respeitar. Coronel, vamos falar um pouquinho da nossa política local, que o senhor falou no início da nossa entrevista. O senhor vê de que forma o cenário aqui? Porque o senhor sabe que a gente vive uma orfandade em termos de representatividade política. Quer dizer, o Planalto Norte não tem nenhum deputado estadual, muito menos um federal, que seja exatamente daqui da região. Como é que o senhor vê esse cenário? O senhor quer estimular alguma liderança local, ajudar, no sentido de a gente ter um deputado estadual, pelo menos? Claro, eu acho importante, se possível, que a gente tenha alguém da região ou da cidade, mas a gente vê, o nosso município, o nosso estado, tem 295 municípios. Você tem 16 deputados federais e 40 estaduais. Então, nós não vamos ter deputados de todos os municípios, seja muito menos os federais, e os estaduais também não terão todos. Então, tem que representar regiões, às vezes não nós. As principais cidades são aquelas que é mais fácil você ter uma representação política. Eu coloco entre as principais Canoinhas. Canoinhas tem ali, vocês tiveram a Norma. Hoje eu fiz questão de, em Canoinhas, conversar com a Norma, que foi deputada federal, a primeira mulher deputada federal aqui do Planalto por muitos anos, até a primeira, na verdade. Em 40 anos. A primeira mulher, eu fiz questão de ir lá conversar com ela, fiquei no hotel dela, para que a gente pudesse valorizar alguém da casa. E agora ela tem que avaliar o potencial que ela tem para concorrer. Eu acho que ela tem uma história e outros também têm aqui. Então, acho isso. Mas a construção de uma campanha, ela depende muito da estrutura que você tem, da quantidade de votos. Eu sou de Joinville. Joinville é uma cidade com 600 mil habitantes. Nós temos lá quase 400 mil votos. 300 e poucos contados lá. Você pega, isso é quase o voto do Oeste. Enquanto eu, numa cidade, posso fazer uma quantidade de votos, uma pessoa do Oeste tem que percorrer vários. Então, isso tem um certo lado. Se a gente mudar o regime eleitoral e sair do voto distrital, voto por legenda, ou por distritão, ou por distrital misto, talvez no futuro haja uma representação maior da região. O senhor é a favor do distrital? O distrital misto, eu acho que eu sou a favor. O distritão, ele vai privilegiar quem já tem mandato ou quem tem muito recurso. Então, por exemplo, eu por ser deputado, hoje eu estou mais conhecido, estou no seu programa, a pessoa que não é deputada não estará no seu programa, já é um lado. Eu tenho emenda parlamentar que a gente mandou, aqui para Canoinhas eu mandei quase 2 milhões, tá, nesses anos, apoiando a cidade. Quem não é deputado não tem esse recurso. Eu tenho uma equipe que me apoia. Quem não é, não tem. Então, no momento que você puser o distritão, aqueles que tiverem mais votos são eleitos, vai privilegiar quem já tem mandato. E tem gente boa que tem mandato e tem gente ruim. A mudança vai ser mais difícil com o distritão. Ou quem tem muito dinheiro para fazer uma campanha cara. Porque os partidos privilegiam, mandam recursos para algum outro candidato, e quem não está, vai ser difícil a mudança. O distrital misto vai permitir que a região tenha mais pessoas, mas nesse momento não é o que a gente está sentindo. E o voto de legenda fortalece os partidos. Se a gente não tiver um voto de legenda, os partidos vão escolher aqueles com mais potencial de votos e menos candidatos, para que esse pessoal conceda o voto dos candidatos com maior potencial. Hoje dá para dizer que o fundo eleitoral, o fundo partidário, também privilegia aqueles que têm mais chance, porque a gente sabe que o dinheiro é distribuído mais para aqueles que têm. Na verdade, não é tão diferente, né, nesse sentido. Né? Não é, porque o partido escolhe, por exemplo, eu concorri com 48 mil reais que eu gastei na minha campanha. Mas você já vai receber mais no próximo, provavelmente. Eu estou abrindo mão. Abrindo mão? Estou abrindo mão. É isso que eu quero dizer. Eu acho que existe necessidade um pouco de ter um fundo partidário,
Porque, por exemplo, vou falar do Partido Novo. O Partido Novo é totalmente contra isso, mas os empresários bancam os candidatos do Novo. O que faz a política é você ter como fazer santinho, como distribuir o santinho, como fazer um programa de televisão, algo que divulgue a sua proposta de trabalho. Para quem não tem recurso nenhum, fica mais difícil. E para quem tem recurso por trás e criticar, não, esse dinheiro ele vai ser empregado, não deveria ser empregado, mas ele recebe de empresários para bancar a campanha dele, então há um desequilíbrio nisso aí. Então é uma questão polêmica, eu sou contra o fundo eleitoral na dimensão que tem que talvez não ter, mas tem que ter uma estrutura para que candidatos menores possam concorrer um pouco, senão sempre o poder financeiro vai prevalecer sobre a renovação. Nessa sua visita pela região, o senhor esteve na WestRock, né, que é a maior empresa aqui da região, mas é uma das poucas. As nossas grandes empresas dá para contar nos dedos, né? Nos dedos, quantas empresas temos aqui grandes. E essa é uma grande carência do Planalto Norte. O senhor tem alguma ideia, algum projeto, alguma coisa nesse sentido para a gente atrair mais empresas aqui para a região? O que a gente poderia fazer? Olha, hoje assim, nós temos que buscar cidades inteligentes. E para isso você tem que trazer uma parte tecnológica para a área. A tecnologia ela se adequa em qualquer lugar. Hoje os polos, por exemplo, Florianópolis é polo, Joinville é polo, Blumenau é polo. A gente tem um parque que a gente possa construir aqui. Eu não sei se aqui em Canoinhas tem um parque tecnológico. Tipo onde tem laboratórios de startups. Ali consegue trazer e desenvolver. Lá em Joinville tem o Parque Perini, tem o Science Park lá em Florianópolis, então tem vários lugares que estão desenvolvendo. A indústria aqui, tradicionalmente, é da madeira e da erva mate. Eu não vejo outra indústria disso aqui. São segmentos fortes, mas que empregam pouco. Hoje em dia, principalmente, você tem muitas máquinas que empregam pouco. Gera recurso, mas emprega pouco. A Joinville é metal mecânico, é uma área forte, Blumenau é têxtil, quer dizer, nós temos... Essa parte aqui, realmente a gente tem que ter um pensamento com uma visão de futuro dali para frente. E no caso de Canoinhas, eu falo agora específico da cidade, eu conheci Canoinhas em 1981. Minha mulher fazia UFSC, tinha uma amiga daqui, e Canoinhas era a princesa do Planalto. Uma qualidade de vida, tinha uma renda per capita boa. De 81 para cá, quando eu retornei à cidade, depois de eleito deputado federal, eu fui fazer uma palestra na SIC aqui. E eu me surpreendi com as informações que eu colhi. Eu não estava atualizado. Que Canoinhas deixou de ser potencialmente uma das cidades mais importantes que regrediu. Então, em algum momento, a gente não acompanhou essa transformação. Quando você não acompanha a transformação, você acaba ficando para trás. Agora nós temos que refazer Canoinhas, no bom sentido, estou dizendo, criar uma estrutura para a cidade se desenvolver. Eu não tenho aqui o conhecimento para dizer, vamos fazer isso, mas eu quero dizer que eu vou apoiar uma possibilidade para o crescimento de Canoinhas e da região. Então era isso que eu posso te dizer. Bacana. Conversei com o Coronel Armando, ele é deputado federal por Santa Catarina, passando aqui pela nossa região e gentilmente aceitando o nosso convite de bater esse papo. Muito obrigado e seja bem-vindo mais vezes, Coronel. Ednei, com certeza estamos à disposição. E o pessoal tem que confiar, tem político bom e político ruim. Quem escolhe são vocês. Escolham com critério para que a gente possa realmente mudar tá aí, o nosso país. Ano que vem. Ano que vem tá nova eleição. Até a próxima.